Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Acharam Marcos 2? Na versão que eu vou ler está escrito assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém? Sentem-se, por favor. Está o Pablo aí também, sua noiva. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Andrei, graças a Deus, está de folga e está conosco aqui hoje. Essa passagem é muito conhecida. No dia do culto em gratidão pelo meu aniversário, o pastor Hugo leu essa passagem. E eu falei para ele: Poxa, eu tenho meditado nessa passagem. Foi uma bênção aquele dia. É uma pessoa que eu gosto muito, aprendi a admirar muito. E tive o prazer de tê-lo pregando ali, no culto em ações de graça. E ele leu essa passagem e falou um pouco sobre essa passagem. Essa passagem, ela é uma passagem... Você vai encontrar ela em mais 2 evangelhos. Vai encontrar em Mateus e vai encontrar em Lucas ainda essa passagem. No evangelho de Lucas, ela fala que eles subiram ao telhado e tiraram os azulejos que estavam sobre o telhado. Ou seja, naquela época, eles faziam as casas, alguns botavam bastante arbustos assim, entrelaçados, e botavam barro misturado com fezes de boi e outras coisas para endurecer, para cimentar a casa. Mas outras casas mais organizadas, melhorzinhas, eles recortavam aquelas lajotinhas de barro e chamavam de azulejo de cerâmica. E, obviamente, o teto daquela casa ficava muito mais resistente. O teto daquela casa ficava muito mais resistente. E o texto que eu li diz que Jesus volta para Cafarnaum e está em casa, na sua casa. Talvez seja um dos únicos textos na Bíblia que fala que Jesus estava na casa dele, na sua casa. A gente sabe que Jesus morava em Cafarnaum, mas não diz qual. Cafarnaum era uma cidade relativamente grande para a sua época. Não dizem que, assim, que região. Fala a região de Cafarnaum, mas não da casa de Jesus. Agora Jesus volta e está na sua casa. E Jesus está recebendo pessoas na sua casa, de sorte que uma multidão vai até a sua casa. Ali a Bíblia diz que tinha muita gente, escribas, fariseus, doutores da lei. Só não tinha aleijado. Só não tinha doentes. Porque está lá no livro do Levítico que os doentes
não estavam aptos a prestar culto, justamente por causa de suas enfermidades, seus problemas físicos. Então, não era comum ninguém doente visitar uma casa, ou um aleijado visitar uma casa. Não era comum na época de Jesus, um aleijado visitar uma casa. Principalmente esse que estava lá, imobilizado, precisou de 4 amigos para levar esse doente até onde estava Jesus. Não era comum. O aleijado não podia entrar no templo, os aleijados não podiam entrar na sinagoga. Há uma passagem que eu já preguei aqui, o pastor Emar sempre cita ela. Tinha um homem da mão mirrada. Jesus estava ali na sinagoga e ele estava fora. Vendo o que estava acontecendo, Jesus faz o quê? Vem para o meio. Vocês já leram isso na Bíblia de vocês? Jesus chama ele para o meio. Jesus chama ele para si e cura o homem da mão ressequida. E cura o homem, porque não podia entrar. O aleijado não podia entrar na sinagoga, o aleijado não podia entrar no templo, e o aleijado não podia ser levado para visita na casa de ninguém. Os aleijados ficavam pelo caminho. O cego de Jericó, que foi cantado aqui, o homem na beira do tanque de Betesda, com 5 pavilhões, 5 acampamentos, 5 barracas ali, e eles estavam, já preguei aqui, fora do templo. Se lembra que eu preguei sobre isso? O aleijado na beira do tanque Betesda, não é? O tanque de Betesda, ele estava fora do templo. O paralítico, o coxo, estava fora do templo, em Atos capítulo 3, da porta formosa. Não é isso que está na Bíblia? Ele estava vendo, ele podia ouvir o barulho, saber o que estava, mas eles não podiam entrar. Só depois que ele foi curado, diz a Bíblia, que ele entrou no templo, andando, e depois começou a saltar e a glorificar a Deus. Eles eram excluídos. O aleijado não era boa companhia para ninguém. Ainda hoje é raro, a não ser que seja parente, você vê as pessoas conduzindo alguém com problema físico pela rua, ou levando para, vamos a tal lugar, dá um jeito de levar o cara. A gente vê muito isso em filme, tem aquele filme que, meu Deus, o filme com o ator francês, que hoje o ator faz o filme, que ele é o Lupin. Sabe que ele anda com aquele cara aquilo foi fato real, aquela história é linda. Então ele conduz o cara, a gente encontra essas coisas raras hoje, hein? Que muito do que é preconceito hoje já se quebrou hoje. Agora, imagina naquela época, onde o preconceito, a religiosidade era extrema, o radicalismo religioso era extremo, e eles não ficavam nem perto. Nem perto. Agora, esse aleijado tem amigos. E eles souberam que Jesus estava em casa. E eles, então, fazem uma proposta. Vamos te levar até Jesus. Jesus pode cuidar você. Jesus pode tratar de você. Jesus pode mudar a sua história. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não sabemos a que distância que ele morava da casa de Jesus, ou aonde ele estava, qual era a distância. Digamos que fosse ali na praça, a 500 metros daqui, ali na pracinha, ou talvez fosse mais longe, mas vamos reduzir ali para a praça. E ele estava numa padiola, numa cama, e ele tem 4 amigos, e cada um pega num braço. Messias, você já se contundiu, você já foi carregado naquela maca, Messias, de campo, né, Messias? Você pesa quanto, Messias? Viu como é que o osso pesa? 84 quilos, cara. 1,85 m, por aí. Isso. Imagine, você já viu o caso de pessoas atravessando o campo só com o jogador quase morrendo? Agora imagine carregar assim 200, 300 metros um cara numa padiola. E eles estão carregando, e os amigos quebram essa barreira. E os amigos, então, 4 amigos pegam ele, né, e vão carregando o aleijado. E vão levando o aleijado. E vão levando o paralítico de cima da cama. Só que quando eles chegam lá, a casa está lotada. Só que quando se aproximam de lá, não tinha espaço para colocar o aleijado.
porque estava muita coisa na frente, tinha muito obstáculo na frente do aleijado. Tinha os escribas, tinha os fariseus hipócritas, tinha os soberbos, impedindo a passagem do aleijado. Tinha a religião, impedindo o acesso do aleijado a Deus. Aqueles homens representavam a religião da sua época, aquela religião inclemente, aquela religião dura, aquela religião sem misericórdia. Há muitos anos, agora no dia 23 de outubro, se Deus quiser, se Ele não quiser também, glória a Deus, se eu estiver aqui na terra, 23 de outubro, espero estar, eu estarei fazendo 40 anos de evangelho. Aceitei Jesus jovem, com 22 anos, 40 anos de evangelho. Estarei fazendo 40 anos. E já fui de igreja dura. Tinha amigos que eram pastores, e eu era membro, que eram pastores que eram extremamente duros. E eles me contavam, anos atrás, 30 anos depois, passado, e a gente conversando, eles contavam o quanto eles eram duros por causa da religião. Um deles me contou que uma família muito pobrezinha da igreja dele, muito pobrezinha, o pai tinha 3 meninas que cantavam no ministério de louvor, e elas eram uma bênção no ministério de louvor, mas eram muito pobrezinhas, e alguns parentes dela, alguns irmãos da família lá, tios, algum povo da família dela, fizeram uma vaquinha e compraram sapatos para as meninas, porque estava chegando o fim do ano. Qual é a menina que não quer ir para o fim do ano com um sapato novo, hein? A Jucimar dá desculpa toda hora que esse meu sapato está velho, esse chinelo está precisando de outro, esse chinelo está precisando de outro, sapato está velho. E elas eram muito pobrezinhas, e elas ganharam, as 3 ganharam sandalinhas de salto. Sandálias de salto. E quando elas entraram na igreja, o meu amigo, pastor Sebastião, hoje dorme no Senhor, o meu amigo falava isso com muita dor no coração do que ele fez. Quando ele viu as meninas entrarem, todas as 3 felizes, com os seus pais, a primeira coisa que ele fez foi excluir as meninas, porque ele leu na Bíblia que as meninas andavam cascavelando com seus sapatos. Você já leu isso na sua Bíblia? E ele excluiu as meninas e ele perdeu uma família. Não perguntou, só porque elas ganharam, elas não tinham dinheiro, era o que elas conseguiram ganhar. Elas conseguiram, era o que elas conseguiram ganhar. O nome disso é a tal da religião. Não perguntaram. E ele esfregou uma Bíblia duríssima na cara das meninas e dos pais, só porque elas entraram na igreja com um saltinho alto, que era proibido andar de salto alto. Na minha época, eu fui de igreja que a mãe e os filhos eram crentes, o pai não era crente, o pai comprava a televisão, a família toda que era crente era excluída por culpa do pai, que não era crente, que comprou a televisão, porque era proibido ver televisão. E não adianta alegar, mas o dinheiro é do meu pai, ou é do meu marido, ou é da minha mulher que não é evangélico, ele comprou. Mas o que se entendia lá na junta lá era que, se tem televisão dentro de casa, com certeza eles veem. Se é proibido ver, está todo mundo excluído. Vou contar para você de fundo do meu coração. Eu estou falando sério, eu já entrei na casa dos outros, a televisão está ligada, eu ficar de costas, por meio de vocês. Eu estou falando o nome de Jesus, ó, no altar do Senhor. E não, Débora, que você deve ter sido pior. A religião estava ali impedindo a entrada daquele aleijado, cheio de escribas e fariseus ali, e aqueles amigos com aqueles 4, aquele paralítico com aqueles 4 amigos.
Os 4 amigos não desistiram. Não desista de orar por alguém. Não desista de interceder por alguém. Não desista de convidar alguém para ir. Ah, mas aquela igreja tem um fulano que faz isso, e não sei o quê, e eu ouvi um pastor fazer isso. Não desista. Não desista. Não desista. E alguém deve ter uma ideia. Pô, vamos botar o cara por cima. Essas casas não eram como hoje. Você sabia aí, a minha nora não está aqui, que é engenheiro, que deve ter esse histórico. Você sabia que fomos nós, os brasileiros, que inventamos o terraço? Botamos o parapeito. O brasileiro inventa tudo. Os brasileiros, o mundo todo copia. Nós inventamos esse terracinho aqui, ó, parapeito. A Bíblia diz que quando você fazer a sua casa e fizer uma coisa, você tem que fazer o quê? Um batente. Uma subidinha, para que ninguém caia, para o sangue não ser pesado sobre você, Deus não cobrar de você. A Bíblia traz muita beleza e segurança para o crente, instrução abençoada para o crente. Então eles imaginaram, vamos levar, e provavelmente alguém subiu, arrumaram uma corda e amarraram ali, nos braços ali, eles subiram, e foram puxando o paralítico. Ou não sei se amarraram aqui como fazem os bombeiros. E puxaram ele. Só sabemos que eles botaram o paralítico no telhado e Jesus está lá pregando. Porque a passagem estava impedida. Não seja um impedimento para que as pessoas tenham acesso à presença de Deus. Não seja um impedimento para que a sua família tenha um encontro com Deus. Não seja um impedimento para que os seus vizinhos, seus amigos, seu cônjuge tenham acesso a Deus. Não seja um impedimento. E Jesus está pregando. Imagine Jesus pregando e começar um barulho na cabeça de Jesus. E pá, e puxa, está caindo pó, está caindo terra lá no meio, não é isso? E Jesus estava pregando. E daqui a pouco desce um corpo. Um aleijado. Um aleijado desce. E aquele, todo mundo murmurando. Um aleijado, você sabe que aleijado não pode visitar a casa de ninguém. Você sabe que isso aqui não é lugar de aleijado. Aleijado é maldição, era maldição ter um defeito físico naquela época. Eles acreditavam que aquela pessoa tinha sido punida por alguma coisa, ou seus pais tinham pecado, eles estavam pagando pela culpa dos pais. E desce um maldito ali na frente de Jesus. Só que eu quero voltar um pouquinho. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum significa povoado da restauração. Povoado do consolo. Depois, se você tiver curiosidade, procura lá. Cafarnaum significa povoado da restauração, povoado do consolo. Essas duas palavras, elas trazem esse entendimento de que significa Cafarnaum. E sabe quem vem para quem resolve estar em Cafarnaum? O Consolador estava em Cafarnaum. Jesus, o nosso Consolador. Jesus, o que a Bíblia chama de restaurador de cidades destruídas, arruinadas, reparador de brecha, e nos chamou para ser reparador de brechas e de cidades arruinadas. O Consolador está no lugar da consolação. Imagine agora
A fé não era do paralítico, a fé era daqueles homens que acreditaram que poderia haver restauração na vida daquela pessoa. Continue orando pelo seu filho incrédulo, pela sua filha incrédula, pelo seu marido, pelo seu vizinho. Ele não acredita, mas se você acredita, Deus honra a tua fé. Se você acredita, Deus age. Se você acredita, Deus opera. Ele não sabia do que estava ali, ele foi levado, porque tinha amigos que acreditavam em Deus e no poder de Deus. Você já leu na sua Bíblia que a fé sem obras é? Sabe como é que eles provam a fé? Carregando aquele homem, levando aquele homem até o telhado, quebrando o telhado e colocando o inválido diante de Jesus Cristo. E quando coloca ali, talvez alguém pode estar falando de você, igual falaram daquele homem. Você está indo para a igreja agora? Porque eu já falei isso dos meus amigos, eu acreditava que a igreja era uma treta e que todo pastor era ladrão. Só por causa disso, de vez em quando, os outros me chamam de ladrão. Porque eu já chamei, eu dizia, eu não era crente, pastor é ladrão. Pastor é ladrão, gente. Você fica aí dando dinheiro. Como é que é? Você é otário, rapaz. Você trabalha igual um louco para dar dinheiro para pastor, rapaz. Eu falava isso direto para meus amigos. Eu não acreditava. Eu perseguia. Mas eles oravam por mim, eles acreditavam. Eles acreditavam. Você não tem nada com isso de quem não acredita. Acredite você. Continue orando. Continue apresentando a Deus. Continue confiando no poder de Deus. Continue fazendo a tua parte. Continue fazendo a tua parte, porque Deus vai fazer a parte dele na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua família. Deus vai agir na tua carne. Deus vai agir no teu coração. Deus vai agir na tua casa. Continue acreditando nisso. E quando eles descem, a religião se levanta de uma vez, de novo. Primeiro eu não queria que ele entrasse. Primeiro eu não queria que ele entrasse. Primeiro estava impedindo. E agora eles começam a falar. Vou ler para vocês. Jesus, versículo 8. Jesus, conhecendo logo em seus espíritos que assim razoavam entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que Jesus fala isso? É porque quando Jesus disse que os pecados deles estavam perdoados, eles começaram a questionar quem era Jesus para perdoar pecado. Por que então que eles estavam ali? Se eles não acreditavam que Jesus era poderoso para fazer essas coisas. Foram todos para lá. Eles não foram com ansiedade, com o desejo de receber. Eles foram conferir. Eles foram olhar. Os seus corações continuavam endurecidos. Cego para o milagre. Cego para o poder de Deus. Tanto é que criticaram. Sabe o que Jesus disse para aquele paralítico? Perdoados estão os teus pecados. E não disse assim, seja curado. Porque algumas coisas da nossa vida só começam a fluir, só começam a desembaraçar, só começam a modificar e acontecer para melhor quando nossos pecados são perdoados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Enquanto houver pecado, haverá um muro. Enquanto houver pecado, haverá um embaraço. Enquanto houver pecado, não haverá o fluir de Deus. Então Jesus diz para aquele, primeiro Jesus perdoa pecado, agora você está limpo para ser abençoado.
A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Talvez muitas coisas não tenham acontecido na vida da igreja, na vida de muitos cristãos por aí, é porque eles continuam querendo bênçãos, mas não confessam seus pecados. Eles querem a vitória, mas não confessam seus pecados. Eles querem a vitória, mas estão em maldição. Eles querem a vitória, mas estão indo para o inferno, porque não confessam seus pecados. A Jesus chama ele e diz assim: perdoado estão os teus pecados. E eles começam a razoar no coração. A religião, ela endurece. E eles estavam dizendo: quem é esse que pode perdoar pecado? Quando o diabo vier dizer para você que você não é merecedor da graça de Deus, porque você está em pecado, pelo um pecado que você já confessou a Deus e pediu perdão a Deus, não deis ouvido à voz do diabo. Porque o diabo pode se lembrar do teu pecado, mas a Bíblia diz que Jesus pegou os teus pecados e lançou aonde, pastora? No mar do esquecimento. Então, diga para o diabo, quando ele vier querer acusar na sua mente, querer colocar uma seta no seu coração: olha, você pode lembrar do meu pecado 24 horas por dia. O que importa é que Jesus já esqueceu. O que importa é que Jesus já esqueceu. O que importa é que Jesus já esqueceu. Se você confessou, se você entregou para Jesus a sua vida e confessou os seus pecados, mesmo o crente precisa entregar a sua vida para Jesus todos os dias. Eu tomo Deus como minha testemunha nesse altar. Todos os dias eu dobro meus joelhos e entrego a minha vida para o Senhor. E eu digo assim na minha oração: Senhor, eu derramo, eu ponho diante de Ti, aos Teus pés, a minha alma. Eu te falo isso todas as noites. Todas as noites. Todas as noites eu ponho diante de Deus a minha alma. Todas as noites. Eu dobro meu joelho e tenho a minha esposa como testemunha. Eu dobro meu joelho, eu ponho diante de Ti a minha alma. Eu ponho a minha alma nos Teus pés. Todos os dias. Todos os dias. Eu não quero ficar acumulando pecado. Eu não quero ficar acumulando coisas. Eu quero todos os dias confessar: Senhor, eu te peço perdão se eu cometi. Senhor, eu te peço perdão se eu olhei de forma diferente para uma pessoa. Se eu tive um pensamento maligno sobre alguém, se eu falei alguma palavra ruim sobre alguém, se eu falei alguma palavra que desse a entender um duplo sentido para alguém, eu te peço perdão. Eu falo isso no altar do Senhor, e peço e vou continuar pedindo, porque o dia que eu deixar de pedir, é o dia que eu vou começar a me perder. E a religião, ela falou assim, quando Jesus disse no versículo 5, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus no versículo 8, por que razoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais difícil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta e toma o teu leite e anda? Ora, que coisa maravilhosa, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele saiu perdoado, com a alma limpa, com a alma sã, com a alma lavada e com o corpo restabelecido e restaurado. Ele saiu perdoado na alma e restaurado no corpo. Ninguém pode impedir a obra que Deus deseja fazer na tua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem projetado para a tua vida. Coloque-se na posição de receber, de Deus fazer a obra dele na tua vida.
O Consolador está aqui. E aqui é o lugar da restauração e da consolação. Aqui é esse lugar. Hoje é a igreja esse lugar. A igreja é o Cafarnaum de todos os homens, de todos os povos. O lugar da consolação, o lugar da restauração. Esse é o lugar. Essa é a hora para você ser abençoado, para que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer para